E vamos agora conhecer a história de quem decidiu mudar de vida para ajudar os outros. Desde muito pequena que se lembra de ficar horas a observar o comportamento das pessoas. Mas foi há 14 anos que Maria Gurjão Henriques largou o trabalho como diretora num banco e decidiu que estava na altura de se dedicar a quem a rodeia. Fundou o Espaço Amar para seguir um caminho mais feliz. Hoje fala-nos dessa mudança interior e como afetou a sua vida com os outros. Maria, bem-vinda, que bonita Obrigada, que é. Bom dia. Como está? É uma estreia aqui na sua casa feliz. É verdade, é verdade. E já sabemos que muitos amigos seus, até alguns alunos, têm passado por aqui. Também é verdade. É tudo verdade, não é? É tudo verdade. Agora, queremos recuar um bocadinho para perceber esta mudança, porque a Maria sempre foi uma mulher bem-sucedida na vida, a nível profissional, e de repente há aqui um corte para uma mudança. Uma mudança que presumo que faça esse sorriso ser assim tão brilhante. Pois eu, de facto, tenho tido sempre muita sorte na vida e tenho feito sempre coisas que gosto e sou sempre super feliz em tudo o que faço. Mas a verdade é que cheguei a uma determinada altura da minha vida, trabalhava num banco, era diretora, portanto era quadro diretivo, era muito nova, num banco de homens. Na altura era assim, um banco da praça muito conhecido. Muito conhecido. E subi a diretora antes dos 30, tinha uma equipa de pessoas que tinha que gerir e, de facto, houve um determinado momento onde aquilo que eu fazia não me sabia a nada. Era como se eu estivesse no nível do fazer e não no nível do ser. E, portanto, quanto mais fazia, mais sucesso tinha, mas parecia que me faltava eu. Havia como uma sensação de um vazio interno e de um contacto de intimidade comigo que me faltava. E comecei a olhar à volta, depois coincidiu ali com um período da minha vida um bocadinho mais difícil, onde perdi um bebê entre as minhas duas filhas e entrei então nessa grande crise, da crise dos 30. Mas esta foi a vida que procurou, ou seja, Sim, ascender na profissão, não é? Sim. Ter sucesso, Sim. mas de repente chegava era a casa e feliz. sentia o quê? Não, era como se houvesse uma sensação de ausência de mim própria, de experiência de mim própria, de intimidade, de lugar interno onde eu sentisse que as coisas vinham-me de dentro, de facto, porque tenho muita energia, tenho muita alegria, tenho sempre muita vontade de fazer coisas e sou muito dinâmica, mas a verdade é que havia ali é como se eu estivesse a querer provar alguma coisa aos outros. E ao provar alguma coisa aos outros, eu estava-me a esquecer de mim. Eu estava mais a ser leal à estrutura de vida que eu tinha e prisioneira dessa estrutura de vida do que propriamente em contacto comigo, em contacto com as minhas necessidades, em contacto com o meu sentir. E, portanto, é muito fácil nós entrarmos numa grande máquina de lavar e sermos muito eficientes naquilo que fazemos, mas ao final do dia, quando chegamos a casa, sentimos esse vazio. Principalmente para uma pessoa que, como a Maria, desde muito nova, sempre ficou parada, digamos, a observar os outros e a tentar entrar dentro dos outros. Sim. E quando, de repente, era de si que se esquecia. Exatamente, olhava para os outros exatamente. Eu acho que nós, quanto maior são as nossas feridas internas ou os nossos vazios internos, mais doadores nós somos. Porque é como se estivéssemos a doar aos outros aquilo que, na verdade, não doamos a nós. E há aqui este ponto filosófico que eu costumo dizer, que é, eu para ser leal aos outros, tenho que o fazer não ao preço de mim própria. Como é que eu sou leal aos outros, como é que eu faço pelos outros? Fazendo primeiro por mim, cuidando primeiro do meu jardim secreto, do meu jardim interno, para que seja um transbordar de mim e não um dar por um vazio, como se eu criasse a ilusão de que ao dar aos outros eu vou ter de volta aquilo que eu sinto falta. Isso não vai acontecer nunca. Mas sentia-se triste nessa fase? Não, eu nunca tive. Eu tenho alguns momentos de melancolia, porque tenho um lado meu muito observador, como já disse, e muito de um olhar para a vida, de um olhar para a natureza, de um olhar para as pessoas na rua, de um olhar para a natureza humana. Uma das coisas que mais me fascina é a razão pela qual as pessoas sofrem. Porque todos nós temos dor na vida. E isso não há hipótese. Eu, se lhe der um beliscão, vou magoá-lo, não é? Todos nós temos dor. Dor física, dor emocional, dor mental, dor espiritual. Mas transformar essa dor em sofrimento é uma escolha nossa. E tem a ver com a narrativa que eu conto para mim própria, no meu diálogo interno, entre a dor que eu tenho
e a interpretação dessa dor. E quando eu passo para essa interpretação, eu transformo a dor em sofrimento. E quando eu transformo em dor em sofrimento, eu afundo. Eu começo a ficar parada no tempo. Entretanto, a vida corre, mas eu já estou a construir esta narrativa à volta da minha própria vida, onde tudo o que acontece à minha volta acaba por ser uma materialização daquilo que, na verdade, eu estou a emanar. Nós somos seres humanos que emanamos energia. Então, em que dia é que decide? Não, esta vida não é mais para mim, eu tenho que partir para outro caminho. E o que é que fez? Há um momento onde eu olho para a minha vida e digo, bem, tenho que mudar tudo. Sair do casamento onde estava, mudar de trabalho. Eu estou-me a falhar. A sensação de que se eu ficasse ali, provavelmente até ficaria doente, com toda a gente a ver-me bem disposta, etc. Mas era a sensação de uma urgência de mim própria. E fez o quê, Maria? Então, achei que tinha que fazer as coisas com calma. Tinha 2 filhas e eu acho que a constância, a segurança e o equilíbrio com que nós fazemos as coisas é fundamental na vida. Então comecei por me separar e por ficar depois com as minhas filhas, metade com o meu ex-marido e metade com elas comigo. E depois, devagar, comecei a observar, comecei a tirar uma série de cursos e a certa altura cheguei à administração do banco e disse, olha, eu quero ir a contas. E olhavam para mim e diziam, mas como é que vamos a contas se você é uma das pessoas eleitas para a alta direção do futuro, para isto, para aquilo, investimos tanta formação em si. Eu dizia, pois, mas eu quero sair com muita dignidade, porque eu sinto que daqui a se calhar 1 ou 2 anos eu já não sou a mesma pessoa aqui, porque cada vez mais eu estou a sentir que preciso de ir para outro caminho. E como dei tanto e vocês deram-me tanto, e é tão bonita a relação que houve entre nós nesta instituição, eu acho que era importante sair bonito, sair bem, sair em alta, que é dificílimo sair em alta. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil sair em paz, não é? É. E pronto, e esse caminho, ao fim de 6 meses, de facto, acho que o banco percebeu que eu queria ir embora e fui. E tive 2 anos, João, tive 2 anos a olhar para mim, a olhar para dentro, a ser muito mais mãe do que tinha sido até àquela época. Era diretora de marketing, passava a vida entre Lisboa não tinha e tempo Espanha. para nada. Exatamente. Entre Lisboa e Espanha, entre aviões, entre projetos, o lançamento de um banco dentro do grande grupo, enfim. E passei a ser muito mais mãe. Disse às minhas filhas, vamos apertar o cinto, vamos ter menos coisas, mas vocês vão ter mais mãe. Portanto, vamos ter menos viagens à neve, menos disto e daquilo, que no fundo... Nós mas sabemos, João, vão ter mais... que exatamente, que são entretenimentos. E pronto, e comecei a fazer este caminho em direção a mim própria, em direção ao centro de mim própria. De repente começou, ao fim de 1 ano, as pessoas a dizer, Maria, aquela pessoa precisa de uma consulta, aquela pessoa não sei o quê. E eu comecei a perceber que o universo me estava a querer que eu começasse, que eu recomeçasse. E pronto, e na altura eu decidi que uma parte do dinheiro que eu tinha recebido da indenização da saída seria para cumprir o meu sonho, seria muito mais interessante, em vez de ter o dinheiro no banco a render, que eu acredito tanto em mim que eu ia apostar na minha capacidade de fazer. Então, em vez de ter aquele dinheiro parado, eu disse, não há projeto maior na minha vida do que eu própria. Aliás, o Fernando Pessoa tem um texto desse. Exatamente. E pronto, e então investi no Espaço Amar, abri o Espaço Amar, depois mais tarde abri a Consciência Sistémica em Portugal, que já é um projeto internacional. E pioneiro. E completamente pioneiro. O que é isso da consciência sistémica? A consciência sistémica é nós temos uma noção clara de que você é filho da sua mãe e do seu pai, que lhe deram 50% cada um da célula que você tem. Que é, não há ninguém igual a si. Único, totalmente criativo, dançarino, bem disposto, sorridente, não é? Mas o seu pai e a sua mãe, quando lhe deram 50% dessa célula, deram-lhe 100% do que eles são. Eles não disseram, toma lá só um braço e uma perna. E nesses 100%, eles dão-lhe as memórias, os silêncios, as dores, os destinos interrompidos, as alegrias, as conquistas, os talentos. E, portanto, você tem dentro de si, você não tem só uma célula. Você tem a história de todos os seus familiares dentro de si. E como 70% ou 80% do que você é inconsciente, nós somos chamados, nós vivemos numa teia invisível de amor. E nessa teia invisível de amor nós somos chamados a reparar destinos difíceis, destinos interrompidos, destinos não vividos, destinos de sonhos por cumprir. E às vezes até as nossas profissões são para reparar a profissão de alguém.
Então, a consciência sistémica, nós temos a consciência de que nesta teia invisível de amor em que nós vivemos, nós estamos ao serviço da vida e ao serviço do amor. E onde o amor foi interrompido e deixou de fluir, por algum motivo nós somos chamados a reparar. Porque nós temos uma empresa com 70%, um sócio tem 70% das cotas da empresa e um outro sócio tem 30 ou 10, quem é que manda na empresa? É o sócio maioritário. Claro. É muito importante as pessoas terem consciência, as pessoas aí em casa terem consciência de que as suas vidas e a maior parte das nossas dores que nós transformamos em sofrimento, já a mãe teve, já a bisavó teve, já a avó teve, ou no clã feminino ou no clã masculino, nós estamos a repetir as mesmas sensações. Mas e como é que nós entramos dentro de nós próprios e chegamos a essa consciência? Através de várias técnicas, muito simples. Uma delas tem a ver com o que se chama o projeto de sentido. O projeto de sentido é o que é que deu origem à minha vida, o que é que aconteceu com os meus pais no momento da concepção, o que é que estava a acontecer com a família, o que é que estava a acontecer no momento da gravidez. Imagine, vou contar uma história real de uma pessoa que me entra no consultório e que tem um medo pavoroso de morrer. E diz, eu não compreendo porque é que tenho esta ansiedade e porque é que eu vivo permanentemente cheio de medo de morrer. Não compreendo isto. Não tenho nada na minha vida que justifique. O que é que aconteceu? A mãe, quando estava grávida dele, perdeu o pai dela. E, portanto, estava num processo de luto. E nem sabia muito bem se havia de estar a chorar pelo pai ou feliz pela criança, não é? E então, todo o desenvolvimento intrauterino é feito debaixo desta densidade, desta dor, deste luto por fazer. Nós temos que compreender que o momento intrauterino é um momento aquático e a água é o maior condutor da vida. A água plasma tudo o que se passa à nossa volta. E, portanto, aquele ambiente intrauterino, com aquela água, com aquela densidade, a reprodução celular daquele feto que se está a reproduzir a uma velocidade alucinante, é feito debaixo deste ambiente. Claro que esta pessoa vive com medo da morte, porque toda a concepção da sua vida teve a ver com isso. E esta pessoa tinha 40 e tal anos e viveu 40 e tal anos assim. E quando se apercebe que, na verdade, está a fazer isso por amor à mãe, como quem diz, querida mãe, por ti eu carrego este preço, na tentativa de te salvar ou na tentativa de tu olhares para mim, eu carrego a tua dor. Nesta cerimónia que é feita verbalmente, a pessoa começa a chorar. E há uma libertação energética, uma tomada de consciência daquilo que efetivamente está subtilmente no campo e a empurrar a pessoa. E a pessoa de um dia para o outro muda a sua vida, nunca mais teve medo de morrer, passou a ter muito mais energia, passou a ter a energia dele, da sua própria alma, ao serviço da vida e dele, e sem estar a ser distribuída por não sei quantas pessoas. Portanto, é muito o que nós fazemos nas nossas famílias. Nós tentamos salvar-nos. Por falar em família, Maria, quando há este corte de uma vida bem-sucedida ou uma vida recheada de sucesso, de projetos, o que é que os amigos, o que é que a família disseram? Oh, Maria, então... Os meus pais ficaram aflitos. Pois, claro. Os meus pais ficaram aflitos porque eu ia trocar a estabilidade e a segurança por algo que eles não sabiam. Mas eu tinha tanta confiança em mim, João, tanta confiança, tanta certeza, que eu estava a ser movida por uma força maior e que estava a ser movida pela minha realização, pela minha verdade. Que quando nós fazemos isto a partir daqui, quem nos ama compreende. Se eu tivesse dúvidas... Mesmo que tenha medo, na intimidade compreende sempre, não é? Se eu tivesse dúvidas que estava a fazer a coisa certa, a primeira coisa que eu ia atrair era pessoas a dizer, vê lá bem se estás a fazer isto, porque o exterior, as pessoas, tudo aquilo que os outros nos dizem no exterior é sempre uma espécie de uma mensagem subtil do meu interior que eu não estou a conseguir contactar. Maria, e, portanto, dando aí a dizer que a maior prova de que a sua família, principalmente os seus pais, estão muito orgulhosos de si, é a surpresa que nós temos agora para entrar por aquela porta. Oh, meu Deus, então, o que é que se está a passar? Não sei o que é que está a passar, vai ter... O quê? O Sr. Manuel Gurjão. Então, por baixo. Estas provas, isto é Foi tudo em silêncio. Pai, telefonou hoje de manhã, desejar boa sorte. Hã? É verdade. Bem-vindo, Muito obrigado. bem-vindo. Está bem Muito obrigado. disposto.
Não digo sempre, mas bastantes vezes estou bem disposto. Está bem disposto. Estamos aqui a falar de si, exatamente de si. Sim. Desta decisão, de repente não, mas para muitos amigos e para a família, se calhar foi de repente. Mas estamos aqui a falar do orgulho que têm desta filha que parte assim para uma aventura completamente diferente. É verdade, é verdade. A nossa relação foi sempre fantástica. Posso dizer mais qualquer coisa? Pode dizer tudo o que quiser. Tudo? Olha que eu gosto imenso de falar. Então, mas fala. Enquanto Vai tivermos falar o tempo, tempo vamos todo falar. agora. Vamos falar. Enquanto os 3 filhos estiveram debaixo do mesmo teto, eu acho que um pai não tem o direito de fazer diferenças, certo? Certo. Mas quando eles saem e fazem a vida, nós temos todo o direito de nos relacionarmos com aqueles que têm mais coisas em comum. E foi o caso com a Maria. Tínhamos muita coisa e temos muita coisa em comum. Mas quando a Maria disse que queria mudar de vida, ficou com medo. Com receio. Bom, o receio é uma espécie de medo, não é? Pois é. Bom, nós somos muito tradicionalistas e muito agarrados a uma empresa, a um trabalho com alicerces e necessariamente que era uma incógnita. E como incógnita, deixava-me não muita ansiedade, porque nunca fui ansioso, felizmente. Mas, enfim, conhecendo a Maria, eu sabia que ela tinha força suficiente e interior para agarrar aquilo que queria. E agarrou. E agarrou. Oh, Maria, que pai maravilhoso e orgulhoso. A Maria, durante este processo, até ao corte, nunca partilhou essas suas insatisfações com os seus pais? Sim, havia a sensação de... Porque eu sentia que no banco, apesar de fazer as coisas que fazia, estava sempre dependente da qualidade e da liberdade interna dos meus chefes. E como eu mudava de 2 em 2 anos de função, era sempre uma lotaria em quem é que eu ia ficar debaixo. E se essa pessoa me ia dar a liberdade para eu ser quem era. Eu rapidamente percebi que de vez em quando ia correr bem, outras vezes não ia correr bem porque eu não ia poder ser quem eu era. E então eu pensei, bem, a melhor maneira de eu ser quem sou é eu seguir com a minha vida, a ser eu própria a responsável por mim em todos os sentidos. E rapidamente percebi, eu estou sempre a criar projetos e coisas novas. E as pessoas com esta natureza têm uma certa dificuldade em lidar não com a autoridade, porque a autoridade está aqui, não é? No meu pai. Pelo menos a autoridade da vida, eu recebi a vida do meu pai, Claro. E é uma dívida de gratidão impossível de saldar, não é? Sem o meu pai e a minha mãe, eu não teria aqui. E, portanto, agora, o tema é quando nós temos um chefe ou um patrão que não nos entende ou que não percebe que a nossa estrutura interna precisa de uma certa liberdade e que dessa liberdade resulta muitas vezes o engano, o fracasso, A falha. a falha, porque caminhar é errar. Claro, exatamente. E eu costumo dizer que aprendo mais quando me engano do que quando tenho razão, porque quando me engano eu posso melhorar características minhas que nunca seria possível eu melhorar se eu não olhasse para esse engano, não é? É uma aprendizagem, a vida é uma aprendizagem. Pegando nessa ideia geral, é muito generalizada, desta consciência sistémica que nos traz aqui hoje, de onde é que acha que vem esse lado inquieto e de não se acomodar, vindo dos seus pais? Vem mais, Já que é um- vem que é mais um- do meu pai. Vem mais do meu pai. A minha humanidade, há muita coisa que eu herdei da minha mãe e que eu honro profundamente, e coisas que eu herdei também dos meus avós, os que eu conheci e os que eu não conheci, porque também herdei dos que eu não conheci, como falei há bocado. Do meu pai eu herdei a humanidade, herdei a grandeza do coração, da expressão, da inteligência emocional. Porque a minha mãe tem uma bondade e um coração enorme. Mas a inteligência emocional, o olhar para as pessoas, o meu pai deu formação a vida toda comportamental. E eu faço curso de transformação de vida. E hoje em dia a minha missão é transformar vidas. E, portanto, acompanho centenas de pessoas em Portugal, no Brasil, online, presencial, com programas de 9 meses de transformação, onde as pessoas entram de uma forma e saem de outra. Porque aquilo que
que eu acho que aquilo que eu sinto é que o ser humano é dotado de consciência e de um profundo desejo de realização. E nós estamos esquecidos de nós, João. Nós estamos envolvidos numa máquina onde estamos a esquecer de sentir, estamos a esquecer de respirar, estamos a esquecer de olhar para a beleza da vida, para a beleza da natureza, estamos a esquecer desta relação profunda com a terra, com a essência. E isso também herdei do meu pai, que vive numa quinta e que vive dessa maneira também. E pronto, e hoje em dia aquilo que eu faço, montei um programa que estruturei, que fui aprimorando ao longo do tempo, em função daquilo que eu via que tinha mais impacto ou menos impacto com as pessoas. E pronto, e faço masterclasses. Das masterclasses as pessoas inscrevem-se em cursos curtos ou mais de compromisso maior, em função do compromisso que elas querem tomar com a vida. A verdade é que no fim é uma alegria enorme, porque a alegria é ver as pessoas voar e ninguém fica dependente. E a família é grande, Sr. Manuel? É bastante grande. É bastante grande. Bastante grande. Por falar em grande, estamos aqui esta distância que vai ser encurtada porque temos mais uma surpresa para si, Maria. Oh, meu para Deus. si, O que é que se passa agora? diretamente do Porto Rico. De Porto Rico, a Sim, minha irmã. Não sei. É um prazer estar aqui contigo hoje e gostava imenso de estar aí contigo, mas como não é possível, espero que gostes desta surpresa. Sempre foste a minha maninha querida, o meu grande pilar, o meu grande apoio, nos bons e nos maus momentos, a minha melhor amiga. E é com grande orgulho que falo sobre o trabalho que tens desenvolvido e dedicares a vida a ajudar os outros e a ajudar as pessoas à tua volta. Tenho muita pena não estar aí mais uma vez, mas muitas saudades, um grande beijinho, adoro-te, maninha. Vocês são tramados. Somos muito tramados, somos, mas no bom sentido. Exatamente. Gostou, Maria? Gostou de ver a Ana? Falei com ela, era meia-noite de Portugal, Sim. por causa disto. O Sr. Manuel é que foi o nosso cúmplice. Pois, já percebi. Fala com frequência com a sua filha. Falo com muita frequência, muita frequência. Portanto, já sabia que ela ia fazer O isso. problema é que há uma diferença de horas, havia de 7, até há pouco tempo, que ela estava na Indonésia, a Ana, e agora está em Porto Rico, são 4, não é? 7 horas é uma diferença grande, temos de estar a contar Pois é. quando é que eu posso telefonar. Maria, agora, isto de facto aqui, a sua vida é extraordinária, mas é preciso atingir um grau de maturidade e de consciência também para se ter coragem para se partir para outros caminhos. Mas Aí é uma força interna. Eu acho que é mais a maturidade e a consciência depois de abrir os projetos que tenho estado a abrir, que eu acho que são também ao serviço do nosso país. Estamos a falar de projetos que mudam muito o olhar das pessoas sobre as suas próprias profissões, que mudam o olhar das pessoas sobre a sua própria vida e que podem transformar mesmo vidas em grande massa. E aqui, o Congresso Internacional que foi feito em Portugal, eu consegui reunir os 70 melhores palestrantes do mundo, que nunca se tinham reunido neste país, em Portugal, e é impressionante porque eu acho que nós portugueses temos esta força de sermos um coração que une pontos, não é? Temos sempre esta coisa de agregar. E o projeto que existe do Campos de Consciência Sistémica, que é no fundo como se fosse uma espécie de uma universidade de consciência para nós voltarmos a conectar. Então, de que forma é que ela alertar quem está lá em casa, quem nos está a acompanhar, para que não adormeçam Sim. e que tomem a consciência de que a vida é muito mais às vezes daquilo que pensamos. Nós não nos podemos esquecer que a vida não é um ajuste de contas, é um caminho de nós para nós. E que muitas vezes nós acabamos por estar tão distraídos com os outros que depois acabamos por perceber que nós nos falhamos a nós. Se cada um de vocês em casa, se cada uma das pessoas que me estão a ouvir em casa tiverem o cuidado de olhar para dentro, de olhar para si, de fazer por si, vão ver que esse copo transborda para os outros e o que nós acabamos por dar aos outros é muito mais do que dávamos de outra forma. E é isto, nós temos que acordar as nossas asas, nós temos que voltar a abrir as nossas asas e recuperar a nossa consciência, a nossa própria luz. Bonita mensagem. Posso acrescentar alguma Pode coisa? acrescentar, para terminarmos então. Eu acho que das coisas fantásticas que pode alterar completamente a vida das pessoas é tão simples como isto, pararem. Pararem. As pessoas não param. Lisboa é uma cidade gritante.
como qualquer grande cidade, as pessoas não param. E quando a pessoa não para, não tem tempo para parar a sua mente e perguntar a si próprio o que é que está a fazer. Porque o novelo enrola-se cada vez mais uma máquina. e não há ninguém que o desenrole. Mas nós podemos desenrolar esse novelo parando e perguntando a nós próprios qual é o nosso propósito. Se perguntar a um dos seus amigos qual é o propósito que a pessoa tem na vida, mastiga e é capaz de não responder. Fala imediatamente na profissão, imediatamente no lugar que tem. Esse não é o propósito de vida. Esse é um propósito profissional, que tem alguma coisa da própria vida, mas muito pouquinho. Muito pouquinho. Muito obrigado, Sr. Manuel Gurjão. Muito obrigado. Conselho sábio. Maria, foi um gosto falar consigo. Obrigada, João. Também foi um gosto conhecê-lo pessoalmente, já o conheci, como é óbvio. Muito bem, obrigado. Obrigada em casa também por terem estado connosco presentes. E muitas felicidades. Obrigada, também. João. Muito Obrigada. obrigado. Foi um gosto mesmo conhecê-lo. Tive um imenso gosto, foi a possibilidade de conhecer a SIC, que eu não conhecia a não ser naquele ecrã. Bom, e muito mais de estar com a minha querida Maria. Não é? Claro. E Obrigado. consigo. Obrigado também. Felicidades. Muito obrigado.